Olá, hoje na saleta de leitura venho falar sobre um livro que ainda não terminei de ler, mas pelo qual estou muito interessada. É A Arte da Leitura, Diálogos sobre Livros de Mortimer Adler e Charles von Doren, da editora Realizações. São diálogos, 13 diálogos sobre livros e leituras, numa linguagem super acessível e com informações muito interessantes. No primeiro diálogo sobre ler ou não ler, ele diz o seguinte, entre muitas das coisas. Eu diria que, ao ler de acordo com o sentido terceiro da leitura, de elevar minha mente do estado de entender menos para aprender mais, duvido que eu leia 10 livros por ano. Manuseio centenas, analiso muito, obtenho informações. Tenho prazer com livros que leio à noite antes de dormir, mas posso garantir, aqueles com os quais aprendo no verdadeiro sentido de aprofundar a minha mente para adquirir algum conhecimento, alguma sabedoria, duvido que leia 10 por ano, porque os leio muito devagar, em geral sentado em uma escrivaninha, com lápis e papel, fazendo anotações. É um trabalho difícil. Portanto, tenho a impressão de que toda a questão da velocidade da leitura está errada. Em outro trecho ele diz assim: estou tão convencido a respeito disso que quando leio grandes livros com alunos ou adultos em seminários, quando adoto um livro difícil para discutir, costumo lhes dizer que o leiam todo. E não parem porque não entenderam algo na primeira leitura, porque é só lendo todo o livro e entendendo 10%, 20%, 30% que serão capazes de voltar e ler mais. Depois ele fala sobre livros complicados e diz assim: se você pega um livro e o acha difícil demais, não deveria deixá-lo de lado. Isto é o que você está procurando e deveria ficar feliz quando encontra um livro que seja muito complicado, porque é com este que você pode crescer e elevar-se. Depois, no segundo diálogo, há um trecho que diz assim: o que faço com um lápis é anotar no livro ou num pedaço de papel. Penso que ninguém lê de fato, no sentido de colocar o livro na sua mente, se não fizer isto. Aí, falando sobre as anotações nos livros, né? Daí no próprio livro, coloco uma anotação na margem para indicar que quero chamar a atenção para o parágrafo. Sublinho palavras e às vezes escrevo na margem do pé da página minhas observações, meus comentários. Aqui no final do capítulo há uma série de notas. O interessante em relação a isso, Charles, é que são úteis com o passar do tempo. Se, por exemplo, eu tivesse que ler este livro agora para discussão, pediria outro exemplar. Aliás, uma das razões pelas quais raramente uso livros da biblioteca. Sim, uso livros da biblioteca com frequência, mas se tenho que fazer esse tipo de coisa, eu o compro, pois não posso fazer anotações num livro da biblioteca e, se não anotar, tenho a impressão de que não compreendi. Ainda uma coisa muito importante, diz assim: sua primeira tarefa ao ler um livro é compreender o mais verdadeira e corretamente possível o que o autor diz. Depois, um outro trecho muito interessante. Alguma das regras de leitura de que falamos, no sentido de torná-la mais clara,
aplicam-se somente a livros bem escritos. Pois se o livro não for suficientemente bem escrito, as regras não funcionarão. Da mesma forma que um bom receptor com grande habilidade não pode pegar a bola de um mau arremessador. E outra coisa importante, agora falando sobre livros mais informativos e não necessariamente literários, ele diz assim: a primeira coisa que um bom leitor faz quando começa um livro é chegar a um acordo com o autor, não é? Sim, e a razão disso, com frequência, é que os autores usam palavras-chave no texto com significados muito específicos. Se o leitor não souber o significado dessas palavras, não compreenderá o que o texto está tentando dizer. É impossível. A maioria das palavras no dicionário é ambígua, possuindo muitos significados. E muitas são usadas em conversas corriqueiras de uma maneira e pelos autores de forma bem diferente. A primeira tarefa é descobrir, com bastante precisão, qual o significado empregado pelo autor ao usar uma palavra importante no seu texto. E reiteradamente, o autor chama a atenção para o que está fazendo. Aí ele fala ainda sobre o significado dessa palavra, né, segundo o que o autor está usando, e ele diz assim: na realidade, você não tem que concordar com esse significado. Não importa se acha que ele está certo em relação ao sentido que dá a palavra, mas concordando ou não, tem que acompanhar o autor no seu caminho. E assim como essas, várias outras ideias maravilhosas estão presentes neste livro, que certamente vai agradar aqueles que gostam de ler e que gostam de ler sobre a arte de ler. Boa leitura!